alimentos funcionais, fitoterápicos, aminoácidos, hidroterapia. Afinal, como as terapias alternativas podem ajudar a melhorar sua qualidade de vida? Quem bate um papo hoje comigo sobre isso é o terapeuta holístico Andirásio Donato, que aliás está lançando o livro Guia de Saúde e Alimentos Funcionais. Donato, é um prazer recebê-lo no Ideias da Aldeia. Eu também fico feliz de estar aqui com vocês para contribuir um pouco dos meus conhecimentos. Bom, Donato, você trabalha com terapias alternativas há 15 anos, não é isso? E eu queria começar perguntando o seguinte, o que é a chamada terapia holística? Holística no grego quer dizer todo, né? O todo. O todo. Então ela é diferente um pouco da medicina tradicional. Que observa pela parte, né? Isso, pela parte. O sintoma trata a doença, a medicina tradicional. A medicina alternativa, a medicina holística, então ela trabalha no paciente como um todo. Só para te citar um exemplo, Jorginho, que a pessoa está com uma dor de cabeça. Então, na medicina tradicional, o paciente toma um remédio para dor de cabeça. Na medicina holística, nas terapias alternativas, nós temos que analisar as causas dessa dor de cabeça. O que está gerando essa dor de cabeça? Essa dor de cabeça. Tá? E aí temos que ver como é que o paciente dorme, como que ele come, o estilo de vida dele. E nós gastamos um tempo com o paciente, né? Então gira em torno de 40 minutos a 1 hora. Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que é então essa investigação? Tem uma conversa longa para saber isso, desde o estilo de vida até a alimentação? É verdade, Jorge Henrique, que antigamente o médico, ele ficava com o paciente em um tempo prolongado no consultório. É verdade, muito mais tempo, né? Hoje alguns dizem assim, mas com o avanço da tecnologia, dos exames médicos, então o médico ele é mais rápido, é verdade, ele é mais rápido. Mas o que acontece? Às vezes nessa rapidez vai perdendo algumas coisas, tá? Que seria importante no diagnóstico. Então nas terapias alternativas não, você já tem que, na pré-consulta, já tem que avisar para o paciente, o negócio aqui é demorado. Olha, tem uma coisa que é bacana que você está falando. A medicina tradicional vai pela parte, né? Foco na doença. É claro que isso em regra geral, mas todo mundo hoje tem uma busca pela prevenção. Mas essa prevenção é o foco principal de quem trabalha com terapias, com medicina alternativa. Como é que a medicina alternativa se posiciona para essa prevenção? Olha só, Jorge, que a medicina alternativa, ela já diz, hoje o Ministério da Saúde mudou o nome, né? Medicina complementar, né? Porque já reconhece, né? Isso, já reconhece, até foi lançado em 2005 uma portaria. Então essa portaria estabelece que no SUS deveria ter terapias alternativas. E as terapias alternativas é um leque muito vasto, né? Então o princípio da terapia alternativa é a parte preventiva. Tá? Então nós trabalhamos muito em cima da prevenção, mas nós temos também como intervir no caso de uma disfunção, né? Porque ela é preventiva e você vai trabalhar com o paciente, aí quando chega um problema sintomático no paciente, aí você vai direcionar para um especialista. Então aquilo que não está no alcance do terapeuta, então você direciona para o médico. E então a evolução hoje na medicina alternativa, né, ela tem crescido muito devido às pesquisas científicas dentro das áreas de plantas medicinais, substâncias presentes em alimentos, estilo de vida. Então você pega tudo isso, joga num pacote e agora trabalha com isso em cima do paciente. Mas quando eu falo especificamente de prevenção, no caso de um tratamento alternativo, eu parto, por exemplo, de uma alimentação, seria, por exemplo, uma base, aquilo que você come, porque tem aquela máxima que você é o que você come, né? É verdade, Jorge Henrique. Hoje, quase 70% das doenças, elas são geradas pela má alimentação. Só para citar um exemplo,
Hoje quase toda a população mundial sofre de má digestão. Por que de má digestão? Por exemplo, você chega num restaurante, aí você vai almoçar ou vai jantar, sempre se bebe um líquido acompanhado da alimentação. Isso está errado? A pessoa não morre disso, mas não é bom para a saúde. Por quê? Porque, veja bem, a digestão dos carboidratos começa na boca. E aí, quando você está comendo acompanhado de líquido, você diminui a mastigação. Por quê? Porque o líquido vai fazer o papel dos dentes. Entendi. Então, ela vai direcionar a comida para o estômago. E aí, aquela digestão que deveria ocorrer na boca, aí a digestão dos carboidratos, ele vai acontecer agora no intestino, que seria o último processo digestivo dos carboidratos. Então, o que acontece? Aí nós temos que trabalhar no paciente como um todo, tá? E você mexe na alimentação do camarada, mostra que é certo. Só que a mudança, Jorge Henrique, não é fácil. Nenhuma mudança é fácil. Só que o que acontece hoje? A pessoa está sendo tratada pelo um gastro. E ela está 4, 5, 6 anos e ela não consegue resolver o problema dela. E ela me procura. Daí eu tenho que trabalhar agora, a somar tudo que o gastro estava trabalhando com esse paciente, e agora eu tenho que focar para uma outra visão, para uma outra terapia com o paciente. E aí as coisas funcionam. Agora, Donato, hoje se come muito mal, né? Assim, a pressa, o estresse, essa pressão do dia a dia, do trabalho e tal. Então, é verdade que há uma negligência muito grande do indivíduo hoje em relação à alimentação, né? E não deveria ter essa negligência. Por quê? Porque você liga no programa mesmo que vocês fazem, eu vejo falando de alimentação. Essa semana estava o Dr. Paulino falando, né, de doenças mentais, depressão, um monte de coisa. Então já é um preventivo, né? Então dá cuidado, assim, estilo. Aí você liga na televisão e você tem uma série de programas falando sobre saúde. E então o que acontece? Veja bem, a pessoa vem há 20, 30, 40 anos comendo errado. Aí esse comer errado por tempo prolongado vai gerar uma doença. Então a mudança é difícil. Agora, tem pessoas que falam assim, mas comer certo fica caro. Eu acho interessante aqui no Acre, né? A maioria dos alimentos que se produzem aqui, principalmente as hortaliças, são alimentos orgânicos. Muitos acreanos não sabem disso, né? Então você tem um sabor gostoso no alface, na couve, é totalmente diferente do alface ou da couve que tu come na região sudeste. Então nós temos comida de boa qualidade. O que falta, né? Ensinar as pessoas a comer da forma correta e aumentar o consumo desses alimentos. Tá? Por que deveria aumentar? Por exemplo, a couve tem uma substância chamada indol. Então a pessoa que tem costume de comer couve, o indol vai trabalhar no fígado, prevenindo, sendo como preventivo de algumas patologias do fígado. Só que às vezes as pessoas não conhecem só a parte, né, nutricional da couve, mas não conhecem a parte preventiva. Então a couve tem indol, a rúcula tem indol. Então aí você vai somando essas pequenas coisas todos os dias, então você vai tendo substâncias preventivas no seu organismo. Donato, no início do programa, na abertura, eu falei de alimentos funcionais, suprimentos nutricionais, fitoterápicos, hidroterapia. O que é cada uma dessas coisas e como a gente consegue identificar quais dessas propostas são mais adequadas para os pacientes? Isso depende muito da situação do paciente, né? Do estado de saúde dele. É interessante que hoje a alimentação do brasileiro está muito deficiente. Aí entram os suprimentos nutricionais. Então hoje é muito comum ver as pessoas usando vitaminas, minerais, e é uma coisa necessária, porque a terra está muito empobrecida de minerais e de vitaminas. Então hoje a maioria dos alimentos não são suficientes para nutrir o organismo humano.
Então você vai numa drogaria, loja de produtos naturais, você encontra uma série de suprimentos. Por exemplo, voltando a falar do programa que o Dr. Paulino fez, foi no programa do Antônio Klember, né? E falando de doenças mentais. Então tem um estudo americano que relaciona doenças mentais com a carência de vitamina B12 nos alimentos. Então, se você for no seringal, o pessoal que mora no seringal tem o costume de usar o arroz integral. Então, o arroz integral ele tem aquela película que é vitaminas do complexo B. Tá? Então, aí se tira a vitamina do arroz, do trigo, e hoje o que ocorre, né? A evolução das doenças mentais está muito alta. Então, os suprimentos nutricionais hoje tem um produto fantástico. Eu acho que todas as pessoas que trabalham com a mente não deveriam usar o levedo de cerveja. Não é cerveja não, hein? É o levedo mesmo. Mas em que atua o levedo? O levedo é rico dos 22 aminoácidos, né? O levedo contém 18. Tá? Então, a pessoa que tem desgaste mental, ela passa a ter perda de memória. E algumas pessoas começam a ter uma dores nas articulações, principalmente do ombro. Então seria interessante tomar ou em comprimido ou usar o levedo de cerveja em pó. Então o que o levedo vai fazer? Como ele é rico em aminoácido e complexo B, ele vai sempre, a pessoa vai ter sempre no fígado uma reserva de aminoácido e vitamina do complexo B. Então vai prevenir o estresse, tá? Aquela angústia, fadiga. E outra coisa, vai melhorar também a qualidade da pele, do cabelo, a digestão do paciente vai funcionar de uma forma mais convincente como ele quer, né? E são coisas baratas. E a hidroterapia? Quais os casos de aplicação? Por exemplo, a hidroterapia é o tratamento com água que nós temos aqui, um copo com água, né? Hoje, geralmente as pessoas tomam água de forma errada, né? Como eu falei, toma água na hora da comida. Então a água ela tem função terapêutica. Então vamos supor que a pessoa sofre de uma cefaleia, uma enxaqueca, e há muito tempo ela está se tratando e ela não consegue resolver o problema dela. Então geralmente eu ensino o paciente a fazer os escaldapés alternados. Ela pega 2 baldes com água quente. Escaldapé é bom para dor de cabeça? Para dor de cabeça. É um balde com água quente retificando e um balde com água fria. Esses baldes é aqueles baldes que alcançam a panturrilha, né, a parte mais grossa da perna. Aí ela coloca, a princípio, os 2 pés no balde com água quente, por 4 minutos. Deu 4 minutos, aí ela passa os pés para a água fria, 1 minuto. Então ela vai fazer isso 4 vezes em cada. Como ela começou na quente, automaticamente ela vai terminar na fria. Aí o que acontece, Jorge Henrique? Quando ela coloca os pés na água quente, as artérias se dilatam. Nós chamamos de vasodilatação. Quando ela põe na fria, as artérias se contraem, a vasoconstrição. Então isso começa a ativar a circulação do sangue no corpo inteiro. Então não é só indicado para enxaqueca, dor de cabeça, pessoa que sofre de diabetes, ele tem um problema circulatório, né? Os pés dele, né? A periferia do corpo começa a esfriar, então ele pode fazer um tratamento hidroterápico. E são vários tratamentos hidroterápicos. Então temos os escaldapés, temos o banho de tronco. Eu me lembro quando minha esposa estava grávida, né? Eu morava em São Paulo, e lá tem um hospital chamado Amparo Maternal, onde nasceram meus filhos. Então a mulher às vezes a grávida está com dificuldade em ter aquela abertura, né? Aí o médico determina o tempo da hidroterapia. Você vai ficar lá no chuveiro sentado por 10 minutos, ou meia hora, 1 hora. Aí vai dilatando. Olha que incrível. Donato, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar nossa conversa no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho.
Ideias da Aldeia está de volta, o programa que está sendo gravado hoje aqui no espaço AFA Bistrô, no centro de Rio Branco. Nós agradecemos a direção da casa pela acolhida. Bom, e eu vou começar esse bloco falando de interatividade. Eu estou aqui navegando no nosso blog, no blog do Ideias da Aldeia, e o endereço eletrônico é ideiasdaaldeia.blogspot.com. Muitas informações, aliás, essas conversas todas que você acompanha aí na telinha, elas se prolongam pelo blog. Aqui tem várias colunas, você pode dar sua sugestão, sua opinião, ou também nos seguir pelo Twitter. O endereço é o twitter.com/ideias da aldeia. Mas se você quiser deixar a sua opinião, sua sugestão ou fazer sua pergunta por e-mail, o endereço é ideiasdaaldeia@gmail.com. Bacana demais essa história de interatividade, né? Bom, Leonardo, voltando aqui à nossa conversa, essa história de medicina alternativa, de tratamento alternativo, muitas pessoas têm opinião formada, muita informação, mas tem muita gente que ainda tem muitas dúvidas também. E antes de reiniciar aqui a nossa conversa, eu queria chamar uma matéria, a nossa equipe foi às ruas, que fez uma matéria exatamente sobre esse tema, e eu queria chamar para ilustrar essa conversa. Olá, Jorge. Olá, Donato. Estamos aqui no Mercado Velho, no centro de Rio Branco, onde vamos ouvir a opinião das pessoas sobre terapias holísticas, tratamentos naturais. Eu faço uso de produtos naturais, mas aconselho que sempre quando uma pessoa for fazer isso, que faça com prescrição médica, porque é um remédio. Muito difícil chegar aqui uma receita médica. Olha, nós não usamos especialista, não. Realmente aquela receitinha que a gente tem, que a gente sabe, os costumes, o conhecimento que nós temos, nós não tem negócio de médico, nada, e todo mundo se dá bem e volta tão bem, né? E nunca tive problema nenhum, graças a Deus, com nenhum paciente. Olha, na realidade hoje as plantas medicinais elas se popularizaram, né? Com 71 já liberado pela Anvisa, né? E as pessoas vêm procurando espontaneamente também, indicação também através de médicos homeopatas e também alguns médicos que são conhecedores do poder das plantas medicinais. Porque da farmácia é mais caro e tem remédio que faz bem para uma coisa e faz mal para outra. E a natural não, porque eu já tomei tanta planta, nunca me fez mal. Porque se qualquer pessoa usar qualquer tipo de remédio, mesmo que seja natural, mas aí, por exemplo, mistura um com o outro, pode não dar certo. Não, só ver assim o que a avó falou, o que o vizinho conhece, mais profundamente, ir a fundo, ir à busca, para saber o que é, nem todo mundo faz isso. Passa a bola agora para a colega Kellen Mendes, que vai bater um papo com a terapeuta alternativa Jayce. Quais os produtos fitoterápicos mais procurados pela comunidade? Varia. Às vezes uma carqueja para o fígado, uma alcachofra, um chapéu de couro. Então nós temos nossas ervas que, como farmácia, nossas ervas elas são certificadas, elas têm um controle de qualidade. Hoje se identifica muito a farmácia de manipulação como produto natural. Também é. Porque essa é a função e a minha primeira ideia, meu primeiro amor é a planta, né? Existe hoje a homeopatia, a fitoterapia, a terapia floral e a manipulação alopática, que nós manipulamos, que nós colocamos, de acordo com o receituário médico. Pois é, podemos ver aí muita gente com receitas, com informação, mas também muita gente com muitas dúvidas, né? Quais, assim, os principais receios das pessoas que querem aderir a um tratamento dessa natureza? Existe um perigo dentro dessas dúvidas, porque o que acontece, Jorge Henrique, a pessoa tem uma disfunção, e aí ela ficou sabendo que um amigo tinha o mesmo problema de saúde, e ele tomou um chá de uma determinada planta, e ele fala assim, olha, por que você não usa a planta tal? E ele acaba usando e de repente ele passa a sofrer de um efeito colateral da planta, porque os organismos eles são diferentes. Então eu sempre falo, é bom, não é porque é natural que nós vamos sair por aí tomando qualquer chá, isso, né? Fazendo uso de qualquer erva, né? Não, é bom procurar um especialista, uma pessoa que entende, porque hoje se você anda pelo centro, no Mercadão, algumas lojas de plantas, então, tem uma série de plantas, e essas plantas ela tem o seu habitat, ela tem a sua família, e o que se percebe com relação a isso, as garrafadas.
Eu visitei uma pessoa, um amigo que teve um AVC, e cheguei na casa dele, ele estava tomando uma garrafada e tomando aguardente alemã. Eu falei, poxa, você teve um AVC, você não pode usar o álcool. Então, o álcool, para quem está com a pressão, quando geralmente a pessoa está com a pressão, tem um AVC, a pressão sempre fica um pouco alta. Então, você tem que ter um certo cuidado com essa questão de ser uma automedicação. Tá? É uma automedicação. Então, o paciente ele não sabe o tempo que ele deve usar aquela planta, ele não sabe como fazer o chá. Às vezes, ele tem até a planta já em casa guardada há 1, 2, 3 anos, e aí ele fala assim, como um amigo dele falou, usei planta tal, esse problema de saúde, me dei bem, aí eu tenho essa planta em casa. Aí ele vai e pega aquela planta que já está vencida, de repente está com bolor, né? Então, isso é interessante reforçar, quer dizer que as ervas, as plantas, os fitoterápicos, também têm efeito colateral e tem prazo de validade, né? Prazo de validade, tá? Então tem que saber formular a dosagem, porque tem pessoas que até na medicina tradicional, o médico fala para o paciente, tu vai tomar um comprimido 3 vezes ao dia. Então, tem paciente, Jorge, que tem uma ideia, é o seguinte... Quanto mais eu tomar... Eu vou diminuir o meu prazo da doença. Tá? Eu vou aumentar para 3 comprimidos, que ele falou que eu vou ficar bom em 3 meses. Então, se eu aumentar para 3 comprimidos, eu vou ficar bom em 1 mês. Tá? Então, o que ocorre? Aí ele vai sofrer de um efeito colateral que, de repente, vai desenvolver uma outra patologia. E aí ele chega no médico e fala, o seu remédio não está funcionando, doutor. Eu estou sentindo assim. Geralmente o paciente nunca fala, quase não fala a verdade para o médico. E nas terapias alternativas também tem esse princípio. Tá? Você não pode associar muitas plantas. Nós vemos garrafada aí no centro com 30 plantas. Chá para emagrecer com 30 plantas. Tá? E aí isso traz um prejuízo para o organismo. Claro. E aí o paciente ele vai no médico, o médico fala assim, ó, essa questão de terapias alternativas não funciona. E essa coisa de armazenar as ervas, as plantas, é preciso cuidado com isso? A embalagem, onde guardar, o tempo, como você falou. Tem que ter uma certa cautela, né? Por exemplo, a pessoa compra uma determinada planta e algo interessante aí numa pessoa confiável. Porque, de repente, ele pode comprar gato por lebre. Tá? O cara não tem a planta, aí vende uma outra planta, então ele não é uma pessoa confiável. Aí ele chega em casa com aquela planta, ele vai acondicionar num vidro. Tá? Vai acondicionar a planta no vidro. E aí a forma de fazer o chá também é muito importante. Tá? Por exemplo, vamos supor que ele comprou plantas em tamanhos grandes. Então ele vai pegar essas plantas, vai picar bem picadinha, com auxílio de uma tesoura, aí põe no vidro. Aí ele vai fazer o chá, ele vai ferver 1 litro de água para 4 colheres da planta seca. Então tem a diferença, né? Então 1 litro de água para 4 colheres de sopa. Se a planta for verde, aí ele vai usar 2 colheres de sopa para 1 litro de água. E esse chá que ele fez não pode exceder a 24 horas. Tá? Por quê? Porque aí ela vai mudando o princípio ativo. Não sei se tu já tomou chá de erva cidreira. Já sim. Você pode ver que depois de um tempo ela vai escurecendo, vai ficando bem escuro. Então vai havendo uma mudança no princípio ativo da planta. E aí as pessoas às vezes não observam esse cuidado. Tá? Então terapias alternativas, mas tem que ter o uso consciente. Então, Donato, um conceito mais racional dessa história de terapia alternativa é também não enfrentar a medicina tradicional. O melhor disso tudo é equilibrar uma coisa com outra. Equilibrar. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, hoje já tem hospitais e você tem terapeuta dentro do hospital trabalhando junto com o médico. Porque o que acontece hoje? Por exemplo, a pessoa está com uma diabetes. Tá? Ele passa pelo clínico e aí o clínico passa uma série de remédios para esse doente. Então, o que eu percebo? Às vezes o médico também comete algumas falhas. Que quase todas as doenças, ela deve acompanhar terapias. Então, está diabético, além da medicação,
encaminha o paciente para o nutricionista. Uhum. Tá? Se às vezes está com uma disfunção neurológica, direcionar o paciente para um psicólogo. Então você vê que sempre tem que ter uma união entre oficial e tradicional. Sim. Como acontece na China, é muito comum essa não deve ter essa quebra de braço. Entre uma tese e outra. Né? Agora, nosso tempo já está quase no final, mas eu queria te perguntar o seguinte: nós estamos no meio da Amazônia, então a floresta é uma verdadeira farmácia natural, né? É verdade. O que a gente podia destacar aqui em matéria de ervas estando na Amazônia? Olha, eu acho que no momento que nós estamos passando, Jorge, por exemplo, uma erva que deveria ter o destaque é o cravo de defunto. Cravo de defunto? Defunto com relação à dengue, né? A dengue veio esse ano assim, de uma forma muito ostensiva. Violenta, né? Violenta. Então, o cravo de defunto pode ser um auxiliar daquilo que o médico está passando. E alivia os sintomas. Alivia os sintomas. Tem casos que em 12 horas a pessoa fica curada, por conta de uma substância no cravo de defunto chamado luteína. Uhum. Então, o cravo de defunto está sendo usado de uma forma muito intensa no Rio de Janeiro. E é interessante que a ideia saiu daqui, ó. A descoberta saiu aqui do Acre, um médico que passou por aqui, eu não estou lembrando o nome dele, tá? E no Rio de Janeiro as pessoas estão usando muito. Então, aqui é um berço e nós temos aqui remédio para uma infinidade de doenças. O que a gente podia destacar mais aqui? Além do cravo de defunto, o crajiru, que não é uma planta que quase você não encontra fora do Acre, né? Então, um antibiótico fantástico. O cravo de defunto é indicado para dores localizadas. O cravo de defunto também é indicado para as pessoas que têm aqueles ferimentos, sofrem ferimentos, esse ferimento está com uma certa dificuldade de cicatrizar. Então, é uma planta muito comum aqui no Acre e às vezes as pessoas têm até um pezinho em casa, mas não conhecem as utilidades terapêuticas. Uhum. Além dessa, nós temos também, né, a graviola, né, que é uma fruta, a folha da graviola. É usado para quê? Para prevenção do câncer, até a pessoa que já está com algum tipo de tumor maligno, então pode estar tomando o chá da folha da graviola. O próprio suco da graviola é muito indicado, né? Eu não quero dizer que a pessoa vai tomar o suco e vai ficar curada, mas é um auxiliar. No tratamento. Agora, uma coisa interessante, Jorge Henrique, existe alguns tratamentos que a pessoa ela não pode usar determinada planta. Por exemplo, a pessoa está fazendo quimioterapia e muitos sabem que a babosa é muito indicada também para tumor. Então, ela não pode associar a babosa com quimioterapia. Hoje se usa também muito uma planta que não é daqui da região, o ginkgo biloba. Então, o ginkgo biloba é uma planta para a pessoa que está com perda de memória, mal de Alzheimer. Então, a mulher, quando está entrando no ciclo menstrual, ela tem que cortar o uso, porque ele é um vasodilatador e a pessoa passa a sangrar de uma forma mais intensa. Mas o Acre em si é muito rico em plantas. O que falta para nós é trabalhar nos estudos científicos com essas plantas, por exemplo, a embaúba. Por onde nós vamos, por aqui em Rio Branco, né, em qualquer lugar, nós temos a embaúba, né, que é o alimento do bicho preguiça. Então, uma planta muito fantástica para a pessoa que sofre de diabetes. Nós já temos estudos na Universidade do Paraná. Eles descobriram uma substância nessa planta que trabalha no pâncreas, para estimular o pâncreas a produzir insulina. Para os rins, tá? Além de doenças renais, controla a pressão arterial. Então, aqui nós podemos dizer que é um berço, tá? de plantas que, se nós tivéssemos estudo científico mais avançado, mais elaborado, você reduziria um pouco do uso dos remédios alopáticos. Certamente. Donato, eu queria agradecer muito a sua participação hoje no Ideias da Aldeia. Eu fico grato por esse espaço, né, por
poder estar também tirando as dúvidas, né, do nosso público. Boa parte do que você falou aqui está nesse livro, né? Está no livro, tá? O Guia de Saúde que vai ser lançado no dia 28 de abril na Biblioteca Pública, às 19 horas. E eu já convido todos os telespectadores para participar dessa festa, né? Ok. Obrigado mais uma vez, Donato. Obrigado. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima. Guia de Saúde e Alimentos Funcionais, a saúde através dos alimentos. Estou aqui lendo esse livro, que é do Andirásio Donato dos Santos, e é com o Donato que eu converso no Ideias da Aldeia dessa semana sobre o poder dos tratamentos alternativos. E essa boa conversa você acompanha no programa dessa semana. Eu espero você.